Olá, que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Que nesses momentos onde vamos refletir sobre a passagem de Jesus na terra, principalmente sobre as lições da manjedoura, possamos ser envolvidos em muita paz, em muita harmonia, e que essa mensagem consiga calar fundo em nossos corações e em nossas mentes, para que a gente consiga trilhar o caminho e fazer a nossa transformação. Essa época do ano é uma época, para mim, muito emocionante. Nós vemos, a energia é diferente, né? Já nos disseram os espíritos. É o presépio, são as luzes, é a fraternidade, a solidariedade, o amor, as campanhas, né? Natal Sem Fome, as campanhas das instituições, buscando suprir um pouquinho o que falta ao nosso semelhante, buscando amenizar um pouquinho a situação tão desagradável que alguns irmãos nossos passam. E lembrar do nascimento de Jesus, lembrar da vida de Jesus, isso nos fala muito ao coração. Na época de Jesus, a manjedoura era um local onde se colocava comida para os animais. E ela era feita ou de pedra ou de madeira. E aí José e Maria estavam buscando um local para estarem, para ficarem, para passarem a noite, e não conseguiram estalagem nenhuma, pousada nenhuma. E eles conseguiram um estábulo. E lá nesse estábulo Jesus nasceu. Toda a vida de Jesus, ela tem uma lição, ela tem um propósito. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito, tem um propósito, né? E qual é o propósito dessa lição da manjedoura? O que ela quer nos dizer? O que essa mensagem fala conosco? Vamos lembrar, será que nós sabemos verdadeiramente quem é Jesus? Vamos lembrar do que a doutrina espírita nos fala. Diz que é o governador espiritual do nosso planeta, que não é pouco, né? Porque ele está aqui desde que o nosso planeta estava em criação, até para estarmos aqui hoje, em transformação para o mundo de regeneração. Todas essas situações, esses desafios que nós enfrentamos na atualidade, é porque nós estamos nos transformando, a Terra está se transformando e os seus habitantes também precisam se transformar, precisa ser aprendida alguma coisa nessa pandemia. E ele, além de ser o governador espiritual, é o espírito mais puro que a Terra conhece. Jesus tem todas as virtudes, Jesus é perfeito. É aquilo que nós queremos ser um dia, é aquilo que nós precisamos ser um dia. E também é o modelo e guia da humanidade. A sua vida, a sua passagem aqui, ela nos fala muito aos corações, ela nos fala muito de espiritualidade. Então, Jesus não cabia, Maria e José não acharam lugar, como nos dizendo que Jesus não cabia naquele local. Muitas vezes a gente se vê assim também, né? A gente acha que a gente não... Ai, meu Deus, a minha família, por que eu nasci nessa família? Não tenho nada a ver com ninguém dessa casa. Meu pai é isso, minha mãe é aquilo, meus irmãos é aquilo. Ah, eu estou nesse trabalho, que trabalho difícil. Nossa, quantos problemas, o meu chefe é isso, é aquilo. A gente às vezes não cabe, a gente não cabe na sociedade, nos nossos relacionamentos, a gente não cabe. Mas o que José e Maria fizeram naquele estábulo? Eles transformaram aquele estábulo. Era aquilo que eles tinham, eles aceitaram aquilo. E eles transformaram aquele estábulo numa maternidade. Aquele local onde os animais iam comer, eles transformaram aquilo num berço. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos transformando também a família de onde nós viemos, as pessoas com as quais nós convivemos. No nosso trabalho, nós estamos aceitando e transformando o lugar para que possamos viver melhor. O nosso irmão Haroldo Dutra, ele tem uma passagem da vida dele que eu acho fantástica. Ele foi transferido para uma cidadezinha muito pequena.
E aí ele disse que ele estava um pouco triste, porque de Belo Horizonte, de Juiz de Direito, foi transferido para uma cidadezinha pequena. E aí ele foi conhecer a paróquia, né? Foi conhecer a madre lá da cidadezinha, na igreja. E aí ele chegou lá, ele estava sentado, ele estava conversando com ela, mas estava triste. E aí ele diz que ela falou assim: meu filho, eu tenho que te falar uma coisa que está me incomodando, que Deus está querendo que eu diga a você. Aí ele falou: diga. Ela disse: floresça onde Deus lhe plantou. Como a dizer, cresça, faça alguma coisa onde você está. Foi com essa família que você reencarnou? Faça dessa família a família mais ajustada, a família melhor, o melhor lugar de estar. É esse trabalho que você tem? Faça desse trabalho o melhor trabalho que você tem. A sua sociedade, o que você pode fazer de diferente pela sua sociedade, você pode fazer diferente pela humanidade, nos seus relacionamentos, que você pode fazer diferente. Floresça onde Deus lhe plantou, transforme o lugar onde você está, aceite a sua situação e segue em frente. Foi isso que José e Maria fizeram. Aceitaram a realidade e transformaram o local. E esse menino lindo, esse espírito grandioso, que muito fala aos nossos corações, que nos sensibiliza, nasceu no local transformado pelo amor. Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria que a gente fizesse. Será que nós estamos transformando o lugar que nós estamos? Será que nós estamos verdadeiramente amando, fazendo a diferença onde nós estamos? A segunda reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos é a realidade dos nossos pais, né? É a realidade dos pais de Jesus. Bom, naquela época, os pobres, eles ofertavam um par de rolinhas quando o filho nascia. O que nós fazemos hoje? Nada contra, meus irmãos. Eu só quero que a gente faça reflexão sobre o nosso excesso, tá? Chá de revelação, chá de fralda, mêsversário. Tem festas que são como se fossem festa de um ano, né? Aquela coisa toda. Festa de 15 anos. Gastamos muito com coisas que são momentos e aquilo passa. Fazemos um quarto maravilhoso para a criança. Preparamos tudo para a criança chegar. E quando a criança chega, nosso Deus, uma semana que eu não durmo, meu filho só chora. Não nos preparamos emocionalmente, não nos preparamos psicologicamente para a vinda desse ser. E aí a gente reclama, né? Ai, porque eu não aguento mais meu filho, tem hora que dá vontade de enforcar aquela criança que só chora. Nossa, 20 fraldas, eu não aguento mais, essa criança usa muita fralda. Nós não nos preparamos emocionalmente, psicologicamente para ter um filho, só materialmente, só coisas externas. E precisamos refletir sobre isso. Jesus também foi presenteado, né? E foram presentes assim bastante importantes, que também tem um simbolismo que nós não é o caso agora, mas que também é simbólico. E nós, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Será que nós estamos recebendo essas crianças como nós deveríamos recebê-las? Será que nós estamos dando valores para essas crianças? Porque por profissão, às vezes eu vejo os pais falarem assim: eu não sei o que eu faço mais com ele. Meu filho tem 9 anos, eu não sei mais o que eu faço. Peraí, quem é o adulto da relação? A criança tem 9 anos. O adulto tem que ser você. Quem vai dar os limites para a relação é você. Mas olha, faz aula particular, faz aula de taekwondo, judô, nananã, natação, balé. E você, qual o tempo que você tem com essa criança? Não, dever de casa? De jeito nenhum. Eu pago aula particular, ele faz dever de casa lá. Qual o tempo que você tem com o seu filho? Os adolescentes dizem para mim assim, que a gente às vezes quer fazer que o filho converse com o pai. Porque é com o pai que ele precisa se acertar. Com os pais, né? Digamos assim. E aí a gente fala, mas conversa isso com seu pai. Não me ouve. Como assim? Não, eu não tenho direito de falar nada. Eu nunca sei nada. É como se eu fosse alguém que não tem ideias, que não tem vontades.
voltamos ao tempo da tábula rasa. A criança faz o que eu mando. Não, ele não é uma tábula rasa. Ele é um espírito imortal. Ele tem toda uma bagagem ali. Às vezes ele sabe coisas que a gente fala assim, nossa, de onde que ele tirou isso? Eu tenho uma neta de 6 anos que todos os momentos que nós estamos juntas, ela me ensina. Nossa, mas ela me ensina muito. Ainda mais que ela é diabética, ela é DM1. Então ela me ensina muito sobre a vida. Eu falo com esses pais, escuta seu filho, escute. Ele precisa te falar, ele tem algo para te falar. Ele não quer coisas, ele quer você. É você que está fazendo falta. E quando a gente fala da família de Jesus, a gente lembra que José era carpinteiro e Jesus foi trabalhar com ele. Maria era preocupada com Jesus, porque quando via Jesus, estava lá, imagina, né? Na minha memória, se eu faço uma imagem, Jesus lá na cerca, lendo Amélia Rodrigues e Irmão X, né? Quando eles dizem. Então eu imagino Jesus lá na cerca, falando com as pessoas, né? Jesus pegando um pedacinho de pão dentro de casa, entregando para as pessoas. E a mãe falando, meu filho, mãe, tem que ajudar as pessoas, tem que fazer o melhor. Será que nós estamos ensinando isso? E o que me deixa mais triste ainda, e isso me deixa muito triste, quando eu falo, aí conversando, né, com alguns pais, mas qual o direcionamento religioso? Qual a mensagem religiosa, de religiosidade que você passa para o seu filho? Não, eu estou deixando para ele escolher quando ele crescer. Oi? Qual é o parâmetro que você está dando para ele escolher? Você não está dando nada. Deus na atualidade, para adolescente, para jovem, é o abstrato. Abstrato mesmo, né? A natureza, o ar... Deus está longe, não é aquele Deus que Jesus ensinou, aquele Pai que está próximo, que nos ouve, que sabe das nossas limitações, mas que quer que humildemente a gente se volte a Ele e fale assim, Pai, olha só, tá difícil, me ajuda, Pai. O Pai que ama, o Pai que tudo faz para que as coisas deem certo na nossa vida, está distante, então não tem parâmetro. Os valores, não tem mais valores. Infelizmente eu falo isso. Materialidade, né? Muito grande. Nós coisificamos as nossas relações. A gente dá um material, um iPhone, uma roupa assim, isso, aquilo, e fica quieto no teu canto, não me incomoda. E aí você não fala o que é certo, o que é errado. Você não ensina o que ele precisa fazer para que ele seja um homem de bem. Quer que ele seja um homem de bem. Quer que ele seja um homem de bens, né? Um homem que ganhe dinheiro. Um homem que seja bem sucedido financeiramente. Esquece que nós estamos aqui num planeta onde nós precisamos crescer não só materialmente, mas principalmente espiritualmente. Porque o que nós vamos levar é o bem que a gente aprende. E a gente esquece o propósito das nossas encarnações. Esquece o que viemos fazer aqui. Esquece desse momento ímpar de evolução. A pandemia nos trouxe várias lições. Como eu vi solidariedade, as máscaras que foram feitas, grupos que começaram a fazer coisas, doação de alimento, pensando no próximo. Pessoas que desencarnavam e outras que se uniam em oração. Mas parece que não aprendemos nada. A sensação que eu tenho é que nós não vimos nada, não sofremos com nada. Estamos deixando tudo que a pandemia nos trouxe de aprendizado ser perdido. Fraternidade, solidariedade, amor é semelhante. As pessoas andam de carro na rua como se elas fossem mais importantes do que as outras. Jesus, o espírito mais
evoluído que a Terra conheceu, nos mostrou que não é assim. Ceder o lugar ao outro, dar ao outro a oportunidade de crescer. Eu acho lindo quando todas as vezes que as pessoas chegavam próximas a Jesus e que ajoelhavam-se próximas a Jesus, Jesus pegava pela mão e levantava-os, como a colocar na mesma altura, de igual para igual, de meu irmão. E olha como isso é importante. Olhar nos olhos das pessoas, falar com as pessoas, vendo-as como pessoas. Ele nasceu na manjedoura, mas é o maior espírito que a terra conhece. Ele nasceu na manjedoura, mas a manjedoura não tem simbolismo nenhum. Nenhum, se não tivesse esse grande espírito nela. Mais importante do que a manjedoura foi o bebê que lá foi colocado. Foi a transformação que foi feita da manjedoura. Um símbolo de simplicidade, de humildade, de amor. Emmanuel, numa mensagem do livro Antologia Mediúnica do Natal, nos traz uma mensagem, a manjedoura, que eu vou ler agora. As comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus. No momento preciso em que a mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor da atualidade dos seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho. A exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. É por isso que, emaranhados no cipoal da ambição menos digna, os povos modernos, perdendo o roteiro da simplicidade cristã, desagarra-se da estrada que os conduzia à evolução definitiva com o Evangelho do Senhor. Sem ele, que constitui o transunto de todas as ciências espirituais, perderam-se as criaturas humanas nos desfiladeiros escabrosos da impiedade. Debalde, invoca-se o prestígio das religiões numerosas que se afastaram da religião única, que é a verdade ou a exemplificação com o Cristo. Com as doutrinas da Índia, mesmo no seio de suas filosofias mais avançadas, vemos os párias miseráveis morrendo de fome à porta suntuosa dos pagodes de ouro das castas privilegiadas. Com o budismo e com o sintoísmo, temos o Japão e a China, mergulhados no oceano de metralha e de sangue. Com o Alcorão e com o judaísmo, temos as nefandas disputas da Palestina. Com o catolicismo, que mais de perto deveria representar o pensamento evangélico na civilização ocidental, vemos basílicas suntuosas e frias, onde já se extinguiram quase todas as luzes da fé. Aí dentro, com os requintes da ciência sem consciência e do raciocínio sem o coração, assistimos às guerras absurdas da conquista pela força. Identificamos o veneno das doutrinas extremistas e perversoras. Verificamos a onda pesada de sangue fratricida nas revoluções injustificáveis. E anotamos a revivescência das perseguições inquisitórias da Idade Média, com as mais sombrias perspectivas de destruição. Um sopro de morte atira ao mundo atual o supremo cartel de desafio. Não obstante, o progresso material sente a alma humana que sinistros vaticínios lhe pesam sobre a fronte. É que a tempestade de amargura na dolorosa transição do momento significa que o homem se mantém muito distante da verdade e da vida.
As lembranças do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à terra o caminho da manjedoura. Sem ele, os povos do mundo não alcançarão as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz. Sem ele, tudo serão perturbação e sofrimento nas almas, presas no turbilhão das trevas angustiosas, porque essa estrada providencial para os corações humanos é ainda o caminho esquecido da humildade. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Perdemos o endereço de Deus, perdemos o endereço de nós mesmos e estamos perdendo todos os instantes o endereço de Jesus. Que nesse momento onde nós lembramos da manjedoura, que Emmanuel nos diz que significa vida, pensemos nas nossas vidas, que façamos uma avaliação do que estamos fazendo. Qual é o propósito de nossa vida? Quais são os propósitos, né? Porque às vezes tem bem mais de um. Será que nós estamos focados no propósito? Será que nós estamos nos colocando com possibilidade de atingi-lo? Vamos pensar sobre isso. Que a paz de Jesus esteja com todos. Feliz Natal, feliz 2022. Que tenhamos um novo ano de muita paz e de muita luz. Muito obrigada.